Sejam bem-vindos ao programa Estudo na Palavra, uma explanação de estudos bíblicos tendo como foco a cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart, com o Dr. Watts, Dr. Gray, John Rosenstern, com o Dave Smith e com você. É muito bom ter você conosco aqui hoje. Estamos estudando algo, e se você esteve conosco nos últimos 2 ou 3 programas e tal, você tem que concordar que é algo muito interessante. É interessantíssimo se você ama profecias bíblicas e coisas que agora aconteceram, já aconteceram faz tempo. A aparição de Alexandre o Grande foi há 2.300 anos atrás e conquistou a maioria do mundo conhecido. Não foi todo mundo, como é muito óbvio, mas conquistou uma boa parte. Eu vi um documentário na televisão sobre Alexandre o Grande há um tempo atrás, e quando o programa acabou, foi muito esclarecedor. Mas o apresentador deu sua opinião no final. Ele disse: as táticas de Alexandre o Grande ainda são ensinadas em nossas faculdades militares. Até hoje, ele disse, não sabemos como ele derrotou os persas. O exército deles era muito maior do que o de Alexandre o Grande. Eu estava assistindo e pensando, você não sabe, mas eu sei. Foram os poderes das trevas que estavam presentes. E foi Deus do lado, mesmo ele não tendo um lado ou outro, mas ele queria que o Império Grego chegasse no poder, mesmo sendo 200 anos depois. E eu quero perguntar para os irmãos aqui, por que o Senhor deu uma visão que aconteceria 200 anos depois sobre algo que ia demorar muito para acontecer? Deus tem uma razão para fazer tudo o que faz. Ele não faz as coisas por acaso ou porque quer. Mas por que vocês acham que o Senhor queria que isso acontecesse? O que Daniel achou? Vemos um exemplo perfeito com o próprio Daniel nas Escrituras, no livro de Daniel, notando as 70 semanas de anos, ou os 70 anos de cativeiro que Israel recebeu, e agora esse tempo estava acabando. Ele identificou, e creio que algumas de suas orações eram sobre isso. Mas aí é diferente, isso estava para acontecer no momento. Mas o que estamos discutindo agora e estudando, isso ia demorar uns 200 anos. Mas quando Jeremias escreveu isso, foram 75 anos à frente do que tinha acontecido. Então foi um tempo de preparação para Daniel, que estava lendo a palavra, como nós hoje podemos ler a palavra. E por causa do lugar onde estamos hoje, na medida escatológica, nessa agenda, hoje temos mais luz sobre o que foi feito há muitos anos atrás. E podemos explicar melhor do que Israel. Vemos Israel se tornando uma nação em 1948 e coisas acontecendo hoje que há 200 anos atrás não poderíamos discernir, pois a América tem 200 anos. Então, essa revelação é para nos dar um entendimento e nos dar a habilidade de discernir os sinais dos tempos e saber qual é o tempo de Deus. E você, Dave, acho que a fundação dessa nação é muito importante. As oportunidades de pregar o Evangelho e o impacto que essa nação teve sobre o mundo é parecido com o que estamos lendo aqui. E eu creio que Deus estava envolvido nisso. Tem muita gente hoje tentando destruir a história e a base bíblica da construção dessa nação. Eles querem acabar com isso. O mais triste disso é que a maioria das pessoas no poder, não todos, mas a maioria que está no poder na capital hoje, não tem a menor ideia sobre a Bíblia,
o que ela ensina e são ímpios em relação ao conhecimento da palavra de Deus ou os caminhos do Senhor. E eles não têm a menor ideia. Para eles é grego. E eles pensam sobre outras coisas e por aí vai. E pensam que somos loucos, fanáticos religiosos. E ainda por isso somos mais importantes. Sim, com certeza, agora mesmo, quando olhamos para os patriarcas dessa nação, e a outra coisa que eles querem apagar e substituir com outras motivações para a fundação desse país, mas olhe para o que podemos fazer hoje. Existem muitas oportunidades no meio de todos esses problemas e temos que aproveitar delas. Sim, acredito que o futuro dessa nação depende muito da ação da igreja. E essa é uma declaração amedrontadora, porque a igreja hoje está em uma condição terrível. A igreja tem que acordar. O Senhor me disse há 25 anos atrás que a igreja está em um estado terrível. Isso há 25 anos, quanto mais hoje. E depender da igreja para sair dessa situação é muito complicado. Temos que olhar para o Senhor e por aí vai. Mas então, os poderes atuais, eles não têm entendimento algum. O que eles querem é apagar a fundação bíblica da América, como você falou. E até mesmo no começo do século XIX, com o ensino do dispensacionalismo sendo articulado, estava sendo ensinado, e os teólogos diziam que a igreja não está substituindo Israel, que a igreja é a igreja e Israel é Israel. Isso influenciou a política americana. Hoje em dia eles dizem, apoiamos Israel porque é a única democracia no Oriente Médio, mas no princípio apoiávamos Israel como nação porque acreditávamos que Deus ia abençoar quem abençoa Israel. E isso é algo que tem acabado e é parte desse ataque sobre o país, ou o país atacando a igreja, ou na nação que apoia Israel. Quando nós oficialmente não estamos mais apoiando Israel como nação, enfrentaremos dificuldades. Apoiar Israel, e isso vai muito mais profundo do que a bênção. A bênção existe, sem dúvida alguma, mas tem a ver com a palavra de Deus e como Deus prometeu que ele vai trazer Israel de volta. E todo o grande livro de Apocalipse foi escrito com um propósito, que é para que Israel volte para o Senhor. E basicamente tudo ali faz referência a Israel. Então é apropriado para que nos sintamos assim, por causa das coisas que o Senhor vai fazer com Israel e quão importante eles são para Deus. Isso é muito importante para ele. Irmão Swagger, quando você estava falando disso, eu pensei no que chamam de política externa. Como evangélicos que acreditamos na Bíblia, nossa política externa é muito clara para Israel. Mas a maioria das pessoas em Washington não tem essa política, porque não acreditam nesse livro. Não, eles não se importam. Eu acho que não é uma questão de não acreditar. Eles não sabem de nada a respeito da Bíblia. Verdade. São ignorantes e por aí vai. Olha, eu nunca imaginei, quando eu era criança, em 1980, o meu tio se voluntariou no fim dos anos 60 para ir para o Vietnã. Ele era fuzileiro, esteve no Vietnã. Até o dia de morrer, ele colocou na minha cabeça que o comunismo era ruim, que o comunismo era mau, e eles queriam evitar que o comunismo se espalhasse. E eu nunca imaginei que em 2021 políticos apoiariam o comunismo, pessoas ensinariam o comunismo e até alguns pregadores estariam abraçando o comunismo e o socialismo, porque para nós era algo inconcebível há 20, 30 anos atrás. Podem até ser um pregador, mas não é do evangelho, é um pregador de injustiça. Sim, eles não entendem o evangelho, é verdade. Com certeza, não entendem. Mas a decisão final não foi tomada. Verdade. Vemos aí na Bíblia, vemos na vida de José, vemos na vida de Moisés também, que tiveram um impacto profundo
no destino de grupos grandes de pessoas. Eu sei que Deus sabe o que vai acontecer, mas temos um livre-arbítrio e temos o fator que vai determinar o resultado final. Mas não tem desculpa. Esses líderes políticos que têm posições elevadas de poder nessa nação, não tem como eles não saberem o que é o comunismo. Por mais que esteja em zilhões de jornais e revistas, não há por que o povo não saber e entender. Esses homens e mulheres que abraçam esse negócio são guiados por Satanás, verdade, guiados pelos poderes das trevas, ou são muito cegos ou ignorantes para não entender que se o comunismo dominar, não vamos mais ter igreja, não vamos ter mais influência cristã ou testemunho cristão no mundo. Ou eles estão muito enganados ou foram cegados pelo diabo. Alguns não estão nem aí, verdade. O presidente Trump me ligou algumas semanas atrás, enquanto estamos gravando isso, e ele deixou muito claro que esse país é abençoado por esse ministério e precisa desse ministério. E eu fiquei até chocado. Ele insistiu, não foi só uma declaração do nada. Ele disse que o nosso país precisa disso e é uma bênção para o nosso país. E o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo é uma bênção em qualquer lugar, não importa quem seja ou aonde seja. Eu creio que uma das razões pelas quais o presidente Trump foi e é tão odiado por muitos nesse país, ele é amado e respeitado por mais pessoas ao invés de ser odiado, como vemos. Mas o nível de ódio que é expressado contra ele nessa nação vai muito além de, eu gosto ou não gosto dessa pessoa. Chega a um ponto de vir de poderes das trevas, eu acredito. É algo espiritual, é mesmo, é o que estou tentando dizer. Eu creio que, como ele te falou, que desde 2010 até hoje, Deus levantou essa rede de televisão para um tempo como esse, para espalhar a verdade e a mensagem da cruz. Eu oro para que sim. E teve um impacto e alcançou muita gente, porque, obviamente, eu estou aqui apenas há 1 ano, mas lendo e ouvindo as histórias do que Deus fez desde 2010 até hoje, no começo da SBN, é um crescimento absurdo, é um milagre grandioso para um tempo como esse. É verdade, é mesmo. Irmão Swagger, vou dizer o seguinte sobre o ministério aqui. Toda a área da nossa vida, espiritual e prática também. Cobrimos tudo. Isso vem de Deus, porque Deus nos deu tudo para a vida e para a piedade. Eu, você, a irmã Swagger, o Doni, não evitamos os problemas complicados, que não são fáceis de se discutir, mas Deus nos ajuda a apresentar coisas que são difíceis de falar, como a agenda LGBT, como o tópico do gênero também. Tópicos que as pessoas discutem como se fossem questionáveis, mas nós discutimos isso com uma perspectiva cristã, mas não escondemos a verdade. Falando, vamos falar disso, mas não vamos falar daquilo. Cobrimos todas as áreas. Na época de 11 de setembro, nós discutíamos também na televisão os problemas e as motivações que a religião do Islã tinha e como atrapalhou os Estados Unidos. No Oriente Médio, nosso apoio para com Israel internacionalmente tem que ser algo grandioso que faz a diferença para Israel, como estamos estudando o livro de Daniel. E agradeço a vocês como líderes do ministério, pois sei que é um desafio muito grande, mas sei também que existem pessoas que não querem nos ver fazendo isso. É um desafio hoje para pastores falarem de Daniel capítulo 10. Quando pregam sobre Daniel, eles falam do capítulo 1 até o capítulo 7, porque todas as boas histórias estão ali, Cova dos Leões e tal. Mas a partir do momento que você entra no capítulo 8 e vai até o capítulo 12, é um assunto totalmente diferente.
Até agora mesmo, o problema com o socialismo e o comunismo. Eu lembro de começar a fazer programas com a sua esposa no começo da rádio aqui, há mais ou menos 20 anos atrás. Estávamos discutindo essas coisas e agora estamos vendo, talvez o Dave se lembre, vemos algumas coisas que discutimos acontecendo. Lembre da sua esposa alertar as pessoas que essas coisas aconteceriam se não tomássemos cuidado. E, há algum tempo atrás, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas quando Robert Owen trouxe o conceito de ciências sociais, que mudou o conceito dos unitarianos na Harvard, e o impacto da filosofia que veio no século XIX para os Estados Unidos. E aqueles que defendem isso e estão no sistema educacional, homens que seguem de perto esses ensinos, e eles foram até a Rússia, pegaram esse ensino e trouxeram de volta e colocaram a gente em uma educação pública. E aí nós fomos de 90% da educação privada e fomos para 90% de educação pública. E vimos como o socialismo e esses conceitos que saíram do marxismo afetaram a todos nós na segunda parte do século XX. Os progressistas que apareceram, nós vemos o Partido Comunista aparecendo também, com Lenin, e o Partido Comunista nos Estados Unidos, com William Z. Foster. Eles tinham um só objetivo, que era de acabar com o cristianismo. Desde o Robert Owen, claramente era para acabar com o cristianismo. A ASLU foi criada pelo Boltzmann, e a primeira coisa que ele disse era que ia acabar com o cristianismo. A fundação do comunismo e do socialismo era acabar com o cristianismo. Por que existe esse ódio, hein? Porque existe uma inimizade. O homem odeia Deus. O homem quer construir sua própria sociedade, onde certos homens podem governar sobre todo o mundo. Eu já declarei isso várias vezes e disse que, mesmo o Islã sendo responsável pela morte de 3.000 pessoas naquele evento de 11 de setembro, eu acredito que Jesus Cristo ainda é mais odiado nessa nação do que o Maomé. Com certeza, pense nisso. Temo que essa seja a verdade. Existem celebridades liberais que querem apoiar os direitos muçulmanos, dizendo que nem todos são terroristas e não podemos fazer não sei o quê, mas se os muçulmanos estivessem no poder, eles perseguiriam mais a comunidade feminina e gay do que os cristãos, porque no país deles, eles matam eles. Então eles tentam proteger o Islã, mas eles são agressivos em relação ao cristianismo e querem acabar com o cristianismo. Então eu repito, eu sei que os líderes dessa nação sabem disso. Não são ignorantes, eles sabem. Mas ainda assim, eu acho um absurdo porque eles não criticam mais o Islã. Você só precisa olhar para a história como algo que o John mencionou. Existe um plano e passos que foram planejados desde o princípio do século XIX e estão seguindo para destruir esse país. Mas um mover do Espírito Santo, o poder de Deus, é capaz de se mover nas igrejas e tocar o coração e as vidas de homens e mulheres, e pode fazer com que isso não seja mais nada. E é dessa guerra que estávamos falando no programa de ontem, quando estávamos olhando para a guerra espiritual. A Rádio Sun Life e a Rede Sun Life de televisão foram levantadas como um poder espiritual para vencer os poderes espirituais que querem mudar nossa sociedade. E foi o Robert Owen que disse que temos que mudar. O caráter é construído pelo ambiente e pela sociedade. A ideia aqui é que vamos mudar o seu caráter na educação através dos meios que vamos te doutrinar. Isso está acontecendo em nossas universidades. Estamos tão aprofundados na universidade secular e, infelizmente, isso está em alguns seminários também, inclusive de alguns pentecostais. Eu não vivo nesse mundo, vocês vivem, mas creio que esses conceitos de justiça social estão dominando. Damos uma nova terminologia, mas é a mesma coisa. O Foster escreveu em um dos seus livros que o plano era que os comunistas queriam usar grupos oprimidos de pessoas e na época eles pensavam, e era o raciocínio deles na época, isso foi em 1920,
Eles queriam usar a comunidade negra, mantendo eles como oprimidos para que eles se tornassem uma divisão, entrando na sociedade para trazer um tipo de culpa. Um dos desafios, isso já está acontecendo, que os cristãos têm, é que eles são muito simpáticos. Isso pode ser usado contra eles. Você vê alguém sofrendo e quer ajudar imediatamente. Quando falam para você, ajude assim, você se envolve e participa. Quando vejo muita gente falando da justiça social, muitos nem sabem o que é isso, e eles são movidos por emoção e entram em uma briga para lutar, mas na realidade eles não sabem que estão tentando ajudar ou resolver, mas dessa maneira vai acabar com a sociedade e vai machucá-los. Resumindo, no plano do Foster, eles expandiram nos anos 60 e pegaram qualquer classe oprimida, qualquer grupo, e entraram nas universidades, irmão Swagger, com pessoas que pensaram assim. O Bill Harris é um deles, o rapaz que escreveu Regras para Radicais. O Saul Alinsky também se encaixa nessa categoria. E eles trouxeram várias estratégias para usar os pobres para trazer uma divisão e então causar uma mudança na sociedade, e criaram agentes de mudança, e 30, 40 anos depois nós vemos esses termos usados para ministros. As mesmas coisas usadas na época agora estão sendo defendidas pela igreja. Os pastores são agentes de mudança, facilitadores, e usamos pequenos grupos de célula. O Robert Owen usou as células para esconder a agenda comunista. E as igrejas que pregam a cruz, pregam o sangue, pregam o sacrifício, pregam o céu e o inferno, elas não são mais respeitadas. Não, porque isso interfere com a sua agenda e eles têm que nos deixar calados. Então, o que eles fazem? Nos acusam de dizer coisas que não estamos dizendo, nos acusam de sermos intolerantes e xenofóbicos, ou seja, qualquer termo para calar nossa boca e não pregar a verdade. Igrejas que não têm a mensagem da cruz de maneira central, nos próximos 5 ou 10 anos serão deixadas de lado. Eu creio que Deus está nos dando uma última oportunidade para uma grande colheita e temos um papel nessa situação. E creio também que a igreja que pregar a cruz vai vencer e essas coisas vão diminuir. Eu tenho um amigo que é um pregador episcopal. Ele me disse que a única razão pela qual a igreja episcopal está aqui é porque eles têm muito dinheiro, mas acreditam que nos próximos 30 anos a igreja episcopal não vai mais existir, porque na realidade eles não têm filosofia ou doutrina certa. Eles na verdade aceitam tudo, mas creio que as pessoas querem a verdade. Então você está dizendo que é muito pouco o evangelho pregado ali. Não tem evangelho nenhum, é tudo filosofia. Você pode ser o que quiser, você pode participar como quiser, vale tudo. Qual foi a denominação que alguns dias atrás aprovou que pastores podem ser homossexuais? Foram os metodistas. Se o John Wesley olhasse para os metodistas hoje, ia pular na cova, porque não foi a visão que ele teve para os metodistas. Os batistas do Sul não seguiram esse caminho, certo? Ainda não. Há uma grande briga, há uma discussão sobre muitas situações. O nosso tempo acabou, não perca o próximo programa, por favor.